Você sabe realmente o que está colocando no seu carro? Será que vale a pena pagar mais caro por uma peça genuína? Ou será que uma peça paralela já resolve o problema? E as peças usadas, será que são confiáveis? Hoje nós vamos esclarecer de uma vez por todas as diferenças entre os tipos de peças automotivas, aquilo que andam oferecendo por aí, né? E vamos falar sobre peças genuínas, originais, paralelas, usadas e recondicionadas. E no final você vai entender qual é a melhor escolha para cada situação. Então, não perca esse vídeo, fica aqui até o fim, porque essa decisão pode impactar, claro, né, diretamente no seu bolso, mas também, cuidado, pode também interferir na segurança do seu veículo. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Manutenção Econômica, onde você aprende a cuidar do seu carro sem gastar uma fortuna. Eu sou o Marco e hoje nós vamos mergulhar fundo no universo das peças automotivas. Preparados? Então, vamos lá! Vamos começar pelas peças genuínas. O que são elas? Bom, essas são as peças desenvolvidas ou homologadas pela própria montadora do veículo, né? Em parceria com algum outro fabricante. Elas seguem exatamente as mesmas especificações e exigências das peças usadas na linha de montagem e passam, óbvio, por um rigoroso teste de qualidade. Quais são as características dessas peças? Elas são fabricadas por fornecedores homologados ou, às vezes, pela própria montadora. E são vendidas exclusivamente em concessionárias ou outros canais oficiais da montadora. Geralmente sempre, né, a embalagem tem o logotipo da montadora, né? Quais são as vantagens das peças genuínas? Encaixe perfeito, sem adaptações, durabilidade superior, espera-se, né? Ela mantém a garantia do veículo, caso o veículo ainda esteja em período de garantia, e ainda pode valorizar o seu carro na hora da revenda. Agora, tem desvantagens? Tem. Geralmente peça genuína é o olho da cara, né? Preço elevado. E a disponibilidade é bem limitada, você só vai encontrar em concessionárias ou em algum canal oficial, que são bem poucos. Vamos a um exemplo prático, né? Um filtro de óleo genuíno garante vedação precisa na hora de instalar ele, alta proteção contra impurezas, enquanto que um filtro de baixa qualidade pode causar deixa passar alguma impureza e isso pode comprometer a durabilidade do motor. Agora vamos às peças originais. Aqui na nossa região, tá, a peça original a gente sempre usava como sendo peças que eram vendidas nas concessionárias. Mas existe uma diferença. A peça genuína é aquela que tem a marca da montadora. A peça original é uma peça que é fabricada exatamente como a peça genuína, pelo mesmo fabricante, digamos um fornecedor da montadora. Ele tem essas peças à venda, então você sabe que é a mesma fábrica. Só que a genuína vai ter a marca da montadora, enquanto que a peça original não vai ter a marca da montadora, vai ter simplesmente a marca da fábrica que fornece essas peças para a montadora. Também podemos dizer o seguinte, né? Toda peça genuína é original, mas nem toda peça original é genuína. Ficou claro? Então as peças originais, elas são praticamente iguais às genuínas, né? Ou quase sempre iguais. As peças originais são fabricadas pelos mesmos fornecedores das genuínas, mas são vendidas no mercado independente. A diferença está no controle de qualidade. Os lotes para a montadora passam por testes rigorosos e verificação, enquanto os destinados ao mercado independente podem não ter esse mesmo nível de inspeção. Inclusive, numa montadora, caso encontre um defeito, o lote inteiro é descartado. Quais são as características principais das peças originais? Produzidas pelo mesmo fornecedor homologado da montadora, mas vendidas sem o logotipo da montadora. Qualidade geralmente similar às peças genuínas. Temos vantagens? Temos, né? Tem um melhor custo-benefício, geralmente elas têm menos custos, são mais baratas. E uma boa compatibilidade e desempenho, tais como as genuínas. Mas tem desvantagens? Tem, né? Não tem um controle de qualidade rigoroso como tem da montadora, então isso pode variar. E também há o risco de falsificação no mercado paralelo. Um exemplo prático, né? Um rolamento original pode ser idêntico ao genuíno, mas sem o selo da montadora. E aqui vale a pena a gente ressaltar algo que pode ajudar você a tomar a decisão entre colocar
a peça genuína ou a peça original. Algumas peças, imagina o seguinte, uma fábrica, né, imensa de rolamentos. Ela fornece rolamento para uma montadora. Você acha que compensa para essa fábrica ter 2 linhas de produção, uma especificamente para a montadora e outra para fabricar o mesmo rolamento, mas com qualidade inferior? É óbvio que não vale a pena. Então, é óbvio que nesse caso eles usam exatamente o mesmo rolamento. A diferença aqui está na verificação, né, no controle de qualidade lá na montadora. Beleza? Mas pode sim ter outros tipos de peças aonde, por serem mais simples a produção, elas têm uma qualidade um pouco diferente entre aquela que é fornecida para a montadora e aquela que não é. Então, sempre que você for decidir, imagine essa situação para você tomar a decisão correta entre colocar a genuína e colocar uma peça original. Agora vamos para as peças paralelas. Será que vale a pena economizar tanto, né? Essas são fabricadas por empresas independentes, tá? Quando termina, né, aquele prazo legal de exclusividade das montadoras. Estamos falando de peças patenteadas, né? Então elas têm um período de proteção onde ninguém pode fabricar aquela peça. Quando termina esse prazo legal, aí outras empresas começam a fabricar essas peças, né, semelhantes àquelas, mas é óbvio que são peças paralelas. E detalhe, né, a qualidade pode variar bastante, porque são muitas fábricas independentes e todas elas fabricam a mesma peça, né? Aqui, nesse caso, eu tenho uma experiência particular minha, né, com respeito a isso, né? Numa ocasião eu precisei trocar a lanterna traseira, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro essa diferença depois de 3 anos. O que aconteceu na época? Uma peça genuína estava custando em torno de R$ 1.700. Aí eu fui procurar na internet e encontrei uma exatamente igual, com bons depoimentos com respeito à lanterna, né? Custo dela, com frete, deu menos de R$ 250. Então olha a diferença, gigante, né? Mas o que aconteceu com o tempo? Primeiro que ela não encaixou muito bem, nós tivemos que dar uma forçada para ela encaixar no carro. E segundo, que assim, passou 1 ano, ela começou a ficar com uma tonalidade diferente, né? De fato, né? É uma coisa que a gente, na hora de decidir, tem que pensar nesses detalhes. Não oferece nenhum tipo de risco, né? Então não causa problema com segurança, então beleza. Eu economizei R$ 1.500, né, para colocar aquela lanterna paralela. Mas de fato, hoje, quando eu olho assim a diferença delas, eu fico um pouco chateado, né? Tanto que eu estou pensando em comprar outra. Características das paralelas, né? São fabricadas então por empresas independentes, são vendidas amplamente no mercado com um preço muito inferior às peças genuínas e originais. As vantagens são bem óbvias, né? Preço muito acessível, fácil de encontrar. Agora, desvantagens: qualidade e durabilidade duvidosa. Risco de incompatibilidade, né? Podendo exigir adaptações, que foi o que aconteceu na minha lanterna aqui. Eu tive que dar uma forçada para ela encaixar, dar uma forçada ali nas furações da lataria ali para ela ficar encaixada. Depois de encaixada ficou legal. Agora vamos falar das peças usadas. Será que é uma boa ideia reaproveitar peças de outros carros? Essas peças são retiradas de veículos desmontados e podem, né, ser peças genuínas ou originais. Então são uma boa alternativa para itens de acabamento ou componentes não críticos, né? Tu não vai colocar uma pastilha de freio usada no teu carro, né? Seria uma tolice isso. As características principais são, né, vendidas em desmanches, né, ou lojas especializadas de peças usadas. É uma alternativa econômica e é uma alternativa sustentável, né? Vantagens: custo reduzido, qualidade de peça genuína e também de peça original. Agora, desvantagens: podem apresentar uns desgastes, né, ou alguns danos, então tem que ter muito cuidado na hora de comprar. E a garantia, evidentemente, é limitada, né? E com risco de procedência duvidosa também, né? Tem que saber muito bem aonde comprar, porque existe um mercado, né, que alimenta o furto de automóveis, então isso é complicado. Então tem que estar bem atento com respeito a essas questões todas e sempre comprar de forma legal, exigindo nota fiscal. Então agora vamos a um exemplo prático, né? Uma porta usada pode ser uma excelente opção, né? Vamos supor que por uma infelicidade batam no teu carro e você precise substituir a porta do teu carro. Mas veja bem, se existe uma peça, uma porta de um carro seminovo que nunca sofreu uma colisão, acaba sendo mais vantajoso. Por que é vantajoso?
porque nós temos ali uma peça que ainda está com isolamento acústico, né? É uma peça original que passou por aquele banho, né, que os carros tomam, né, antes de serem pintados na fábrica, que evita a corrosão. Quando você compra uma peça genuína numa concessionária, você desembala ela, é aquela chapa pintada com fundo preto e não tem nada, nem as vedações, né, na emenda das chapas, não tem nada. Tudo isso tem que ser feito manualmente depois pelo funileiro. Então, quando tu pega uma porta usada, já vem isso tudo pronto. Vai precisar só tirar a tinta velha e pintar da cor original do carro. Fica perfeito e com certeza vale a pena. Opção minha, se acontecer comigo e o seguro quiser colocar uma peça nova, eu vou pedir, não, quem sabe a gente consegue uma usada. Porque se a usada for boa, né, não tiver batida, não tenha sido recuperada, digamos assim, com certeza ela vai ficar melhor do que aquela nova que vai ser colocada, que vai ter que ser feito tudo à mão, né? Inclusive, depois, na hora de vender, uma pessoa que entende de carro, ela vai olhar a vedação de um lado e a vedação de outro, vai ver que é diferente e ela vai sacar que o carro foi batido. Enquanto que, se for uma original, ele não vai sacar que foi batido. Beleza? Agora, como falamos, né? Outras peças usadas não vale a pena, né? Tem que ter cuidado que tipo de peça você vai colocar para não comprometer a segurança e também a originalidade do teu carro. Por fim, vamos falar sobre peças recondicionadas, né? O que são elas? Bom, são peças usadas que passaram por um processo de reparo ou restauração. Elas são comuns em itens como alternadores e compressores de ar-condicionado. Quais são as características? Bom, elas passam por um desmonte, passam por limpeza, troca de componentes desgastados e são vendidas com uma garantia bem limitada, né? Agora, vantagem, custo intermediário e também a sustentabilidade. Desvantagens, a qualidade vai depender muito de quem fez esse trabalho de recondicionamento. E a durabilidade, evidentemente, será menor do que uma peça nova. Exemplo prático, já citamos o alternador, que recondicionado pode ser uma boa opção para veículos mais antigos, onde o custo de uma peça nova seria proibitivo, né? Agora, o recondicionado tem um preço bem acessível. Então, gente, agora você sabe quais são as diferenças, né, entre peças genuínas, originais, usadas, paralelas, etc. Então, para itens de segurança, como freios, suspensão, priorize peças genuínas ou originais. Para itens estéticos ou de acabamento, peças usadas ou paralelas podem ser suficientes, podem te atender. E se o orçamento estiver apertado, considere, então, a opção de peças recondicionadas, mas sempre de fornecedores confiáveis e sempre lembrando para manter a segurança do teu carro. Economizar no curto prazo pode custar caro no futuro, então sempre avalie o custo-benefício e, se estiver na dúvida, consulte um mecânico de confiança. Agora responde aí, né? Qual é o tipo de peça que você costuma usar no seu carro, né? Eu tenho certeza que muitos responderão aqui que só usam a genuína, né? Mas eu tenho certeza que muitos, né, que tem carros mais usadinhos aí, mais velhinhos, com certeza usam peças paralelas. Então a gente quer saber qual é a sua opinião sobre isso, quais são os seus hábitos e se você tem alguma história interessante para compartilhar com a gente aqui. A gente vai gostar e com certeza vai responder. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.